Cacai deu uma entrevista para a revista Fórum, falando um pouquinho a respeito da prisão do Bolsonaro. Queria mostrar para vocês aqui, antes da gente ir para as duas notícias principais da manhã e também para o nosso editorial. Vamos lá? Muito bem-vindo, Cacai, tudo bem? Olá, Adri, olá, Renato. Salve, salve, Cacai. Enorme estar com vocês aqui mais uma vez. Prazer Muito bom. Nosso. Fazia tempo que a gente não tinha o prazer de tê-lo conosco aqui na manhã. É verdade, eu estou sem prestígio com vocês. Não é verdade. Você sabe disso. Diga lá, Adri, sua primeira pergunta. Então, a gente estava falando aqui A gente já tinha tido a informação de que o Lula teria vetado os atos nos 60 anos do golpe, agora, né, 2014, 2024. E hoje saiu a notícia de que já tinham até o slogan no Ministério dos Direitos Humanos, eventos, né, sendo preparados, mas que seria um veto do Lula que estaria aí, teria negociado que os militares não fariam atos, e agora a gente tem aqui uma informação de que o governo quer avançar a PEC dos militares. O que você acha disso, Cacai, do governo deixar de lembrar essa data e tentar avançar aí com os militares outras pautas, que é o que está aparecendo? Olha, eu, na verdade, acho muito ruim, né? Eu acho que... É claro que o momento é muito delicado. Eu até ouvi você falar, passando, da forma que o Rio interpelou o Zé Múcio lá no aniversário do Zé Disseu. Para mim foi absolutamente inoportuno, quer dizer, em público, na frente de várias pessoas. Na hora que eu cheguei na festa, o Zé Múcio estava saindo muito contrariado, muito quase triste mesmo, assim. Eu acho que isso não faz bem. Ali tinha muita gente, foi noticiado de uma forma jocosa para o Zé Múcio. O Zé Múcio, você pode discordar de algumas posturas dele, mas ele está fazendo ali o que o Lula pediu para ele fazer. Eu acho que as pessoas não têm coragem de falar para o Lula, por exemplo, por que você está fazendo isso? Vai lá e fala para o Zé Múcio. Entendeu? E acho que não é hora disso. Nós estamos num momento muito delicado. Assim, aquela operação, eu sei porque eu conversei com pessoas que participaram da operação. Aquela operação contra 4 generais, foram ministro da Defesa, chefe da SNI, generais. Foi uma operação simbolicamente importante. E houve, o Zé Múcio ali, por exemplo, teve um papel importante. Ele disse, não, o cumprimento da decisão judicial do Supremo e tal. Nós temos que pensar que foram presos 4 oficiais da ativa. Os generais são da reserva, mas, afinal de contas, um deles era candidato a vice-presidente da República. E, então, tudo isso foi uma forma, na verdade, de dar uma demonstração de que as instituições estão fortalecidas. O Supremo Tribunal determinou, a Polícia Federal cumpriu com muita competência, e agora é hora de quê? É hora de fazer, amanhã sai um artigo relatório, a Polícia Federal esgotar esse tema, e vamos ter uma denúncia que fatalmente vai chegar no ex-presidente da República e em pelo menos 4 generais, um deles o tão antigamente famoso Heleno, que é aquele que teve a ousadia de, no momento que estavam gravando, é uma turma estranhíssima, que eles fazem prova contra eles, e pregar o golpe antes do final do ano e tal. Então, eu penso que talvez o governo tenha, evidentemente, mais informações do que nós, para fazer esses atos que eu critico. Eu acho que são atos simbólicos, nós já erramos muito com a anistia lá atrás, isso é uma coisa que eu tenho escrito, tenho debatido, todos nós. Quer dizer, o Brasil precisa fazer o enfrentamento da questão dos militares. Quando houve a anistia e não puniu os assassinos, não puniu os torturadores, propiciou o quê? Propiciou o Bolsonaro. Se tivesse tido isso, talvez nós teríamos passado a limpo parte dessa história do país. Agora, embora o momento, eu repito, seja um momento ainda muito delicado, eu tenho feito uma reflexão dessa reação, vamos chamar assim, do grupo mais bolsonarista, que, evidentemente, esse grupo mais bolsonarista inclui os generais que estavam tramando o golpe. Nós não podemos falar, mas são generais da reserva, mas são generais que estavam até ontem coordenando parte do Brasil. Eles estão optando por uma decisão, eles fizeram uma decisão, uma opção, para mim, muito delicada e perigosa, Renato, que é, em vez de fazer a defesa técnica nesse inquérito do Bolsonaro,
fatalmente deve ser indiciado muito rapidamente. Eles estão fazendo uma defesa política, indo para as ruas, Bolsonaro rodando o Brasil, dizendo que ele não tem medo de ser julgado desde que por juiz isento, ou seja, nas entrelinhas, ele criticando o Supremo Tribunal, ele sabe que não pode criticar, corre o risco dele descumprir uma decisão do Supremo e ter uma prisão, mas eles estão fazendo a opção pelo enfrentamento. Então, eu, como cidadão, faço uma crítica dessa decisão do governo, mas eu digo o seguinte, se tivesse sido uma coisa muito impensada, o Silvio teria saído. O Silvio é um dos homens mais íntegros que eu conheço, intelectualmente, mas realmente muito cioso do papel que ele tem, não só no Ministério, mas na história. Então, tem questões que certamente eu não sei, quer dizer, para o governo tomar uma atitude dessa, talvez tenha sido um recado dizer o seguinte, olha, o momento não está para nenhum tipo de marola. Porque, imagine o seguinte, Dri, se, como eu espero, e estou pedindo isso, o relatório for feito imediatamente, porque não é parar a investigação, é fazer um recorte daquilo que já está sobejamente provado, materialidade farta, autoria definida, faz um recorte e manda para o Ministério Público, que, no meu ponto de vista, vai denunciar, o presidente da República e pelo menos os 8 ou 10 alto comando, o general Braga Neto, o general Heleno. Então, existe algo no ar além de aviões de carreira. Eu faço a crítica, porque como cidadão fiquei contrariado, mas eu acho que o Lula é um animal político, na verdade. Eu até escrevi um artigo com esse título tem uma semana. Por quê? Porque o Lula, boca pequena, ele talvez seja um dos caras que mais tenha motivo para torcer para o Moro ser cassado, foi preso 580 dias por uma determinação política do Moro e não jurídica. Vocês devem ter visto que ele, a boca pequena, com 2 grupos pequenos, ele disse, olha, eu não sei se é hora de caçar o Moro é um morto-vivo no Congresso, não tem nenhuma credibilidade. Óbvio que ele não avançou isso, até por ser um animal político, mas o que eu estava dizendo é o seguinte, vai caçar agora e deixar a Michelle lá e vir com uma força enorme, uma senadora eleita pelo Paraná? Quer dizer, veja que ele não coloca nem as questões pessoais dele. O desejo de vingança, né? Nada, seria o natural. Eu, por exemplo, até fiz um artigo elogioso a ele, mas eu quero que o Moro seja cassado. Pô, eu brinco com esse cara, tem 9 anos, os absurdos que ele faz e tal, mas vê que ele tem um sentimento, que eu diria, através das informações muito maior do que tem. O presidente da República tem informações impressionantes, por isso eu até defendo que o presidente da República ex-presidente deveria ter um tratamento diferenciado em algumas questões, por causa da quantidade de informação que eles têm, e ele é capaz de dizer da desimportância de caçar o Moro. Olha só, ele ficou preso 580 dias, que deixou de ser candidato a presidente da República por causa do ato político do Moro. Mas, então, eu quero dizer isso, assim, tem questões que a gente fica chateado, mas tem um momento histórico que a gente não... Eu, pelo menos, não tenho todos os dados, entendeu, Renato? Para poder fazer essa análise. Não é pouco o que ele fez, não. É muito ruim, deu uma imagem ruim para todos nós, houve uma insatisfação, especialmente de quem sofreu ali a força da ditadura, mas eu tenho certeza que deve estar sendo pesado, até porque o Silvio continuou no Ministério, e eu sou um admirador enorme do Silvio. Eu penso que o momento é um momento ainda de muita instabilidade. Veja só, se o que eu estou pedindo e escrevendo e for verdadeiro, e a gente tem acertado nos últimos tempos no acompanhamento desse inquérito, deve haver um relatório agora. Ontem ele foi indiciado por um crime gravíssimo. As pessoas muitas vezes estão dizendo, mas estão indo atrás, está vitimizando, indo atrás de um crime menor. Como um crime menor? Falei isso agora há pouco aqui, Cacau. É de uma gravidade, um presidente da República falsificar um documento para entrar num outro país, ele nunca mais entrará nos Estados Unidos, provavelmente. Mas não é nem essa questão, é o despeito, a despeito da gente ter a noção de que ele é capaz disso. Ele foi um cara que na pandemia era um cara que
sabe, fazia chacota com a dor dos outros, é um homem completamente sem empatia. Certamente ele é um cara que cultua a morte, a dor, como cultuou a tortura. Agora, o crime que ele cometeu, primeiro que é um crime de pena de 2 a 12 anos. Esse crime não é um crime qualquer. Depois que ele usou a estrutura do governo para fazer uma fraude que vai muito além do uso de documento falso. Imagine, as pessoas que entraram junto com ele, são 21 pessoas por motivos diversos indiciadas, eles tinham um documento falso para entrar num avião. Eu tenho o direito de usar as regras sanitárias e não querer que quem não tem a vacina não ande de avião. Era assim a regra. E eles fraudaram tudo isso, colocando em risco, inclusive, a vida das pessoas. Então, o momento é um momento delicado. Ontem nós tivemos a reunião dos senadores, eu soube pela imprensa, com o Paulo Gonet. Por quê? Porque na época veja só o que está acontecendo tudo no mesmo tempo, entendeu? Na época da pandemia, eu falei diversas vezes com o relator, com o Renan, com o Omar, o Randolfo, vários outros senadores, que o senador Otto, da gravidade que seria aquele relatório não ter consequência. Seria a maior frustração da história recente do país. O país parou, nós estávamos em pandemia, nós não fazíamos nada a não ser acompanhar aquela CPI. 3.000 mortes por dia, a CPI. De repente, como tinham os poderes imperiais nas mãos do Procurador-Geral da República, a gente não viu nada de tão efetivo. Agora, havia um pedido de arquivamento por parte de um determinado inquérito, e o ministro Gilmar deu um despacho enfrentando uma série de questões e não arquivou. Agora isso está voltando para o Paulo Gonet, porque nós temos no Brasil uma jurisprudência, tem que ser técnico, tem que ser, evidentemente, seguir a Constituição e a jurisprudência do Supremo, de que se o Procurador da República pede um arquivamento e o Judiciário arquiva, só pode reabrir com fatos novos. Mas esse caso não foi arquivado, o inquérito que parece o inquérito principal. Além do que, Renato, nós temos um cipoal de outras questões que não foram arquivadas. Então, nós estamos num momento em que você tem um enfrentamento. As pessoas falavam comigo, Cacá, você é muito otimista, não vai sair operação contra os militares. Saiu de uma forma que conseguiu fazer absolutamente dentro da tranquilidade, não vazou nada. A Polícia Federal está fazendo um trabalho que é magnífico. Se você for ver com um olhar de advogado, eu só faço na vida advogar, os depoimentos do ex-comandante do Exército, do ex-comandante da Marinha, da Aeronáutica, é muito impressionante, porque eles perguntam assim, por exemplo. Teve operação com os militares e o Braga Neto foi preso, né? A gente não pode esquecer isso que de fato aconteceu. O Cacá é brilhante nessa análise que ele faz aqui do processo do Bolsonaro. O senhor esteve depois do dia tal no Palácio do Planalto? A pessoa fala, o comandante do Exército fala, o ex-comandante, sim, estive. Quantas vezes? Ele fala, muitas vezes e tal. Aí quem está interrogando fala, o senhor esteve lá 7 vezes. Ou seja, eles perguntam algo que eles sabem, eles só não sabem os conteúdos que eles precisam tirar. Mas a investigação está sendo feita, para quem tem experiência em acompanhar inquérito, extremamente técnica e amarrada. E, assim, é um caleidoscópio que eles estão ali, está formando uma materialidade absolutamente inquestionável. Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.